Olá, meus amigos e minhas amigas. Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo aí pelas nossas redes sociais. Quero desejar a todos um forte abraço e muito obrigado por estar nos acompanhando. Eu sou o Fernando Silva, o Fernando das Lives, e hoje nós vamos falar sobre a Previdência Social com o nosso amigo Idel Profeta. Mas antes de chamá-lo Idel Profeta, eu gostaria de fazer algumas considerações com nossos apoiadores, que nós temos das nossas lives, né, que sempre estão cobrando. Quero o Joel, que é peixeiro, meu amigo, que é lá de Valdecães, a barraca dele fica bem em frente do centro comunitário, lá da Feira da Providência, ali onde é a Rua da Feira. O Joel, uma pessoa séria. Você pode ir lá comprar o peixe, é lá que eu compro meu peixe, meu amigo Joel Peixeiro. Nós temos Shopping do Marceneiro, com meu amigo Ivaldo, que é montador. Vai lá, escolha. Tem móveis de vários valores. Vai lá com ele e fale com ele. Diga, olha, o Fernando Silva disse que você ia fazer um preço bem em conta para mim. Vai lá, Ivaldo Silva, no Shopping do Marceneiro, no bairro de Valdecães. Nós temos também o nosso amigo Marcelo Salgado, que tem uma oficina Nossa Senhora das Graças, a metalúrgica em geral, que fica na rua Santa Maria, número 34. Este é o nosso amigo Marcelo. Você está precisando de fazer grade, ou trabalho com ferro fundido, qualquer tipo de serviço de metalúrgica, procure o Marcelo lá, que ele vai lhe atender muito bem, tá? Com certeza ele vai lhe dar um bom desconto. E eu gostaria também de fazer algumas considerações com os meus amigos da loja Carioca, material de construção, na Boa Ventura com a 3 de maio. Fale lá com o Murilo, e procure o Murilo lá e diga que é um bom desconto. Ele atende em toda a região de Belém. Então, para você que mora ali pelo bairro de São Brás, o próximo ali adjacente, procure as lojas Carioca, material de construção em geral. Vá lá, com certeza você vai ser bem atendido e terá um bom preço. E entrega na casa, material ele compra, ele tem caminhão, ele manda entregar na casa. Nós também temos a explosão de sabores com churrasco, o meu amigo que é chefe de cozinha, Adonai. Ele lá no bairro do Guamá, ele tem um churrasco muito bom. Então, você que está no bairro do Guamá, Jurunas, Condo, Cremação, Terra Firme, procure e prove aí o churrasco do Adonai, explosão de sabores, tá? São nossos apoiadores. E eu quero fazer uma referência hoje ao meu amigo que é Dr. José Luiz, que hoje, dia 16, ele é o Dia dos Veteranos da Força Aérea Brasileira. E ele foi um dos homenageados hoje, né, como tenente-coronel médico R1, né, porque está na reserva, José Luiz Amorim de Carvalho, pelo seu desempenho e serviço prestado nos anos de 1980 a 1990, atuando nas assistências dos povos da Amazônia, nas asas dos aviões C-47 Catalina, né? Das grandes lembranças. Ele foi hoje homenageado, é oncologista, médico hoje, e ele esteve lá para receber essa homenagem muito, muito, muito justa dada para ele, para o Dr. José Luiz Amorim Carvalho. E, por último, a clínica oncológica, fica na 9 de janeiro, quase de esquina com a Magalhães Barata. Também é uma clínica que está sempre nos apoiando, as pessoas sempre atenciosas, as recepcionistas e os funcionários, tudo muito bom, show de bola. E eu também queria fazer uma referência, que começou hoje uma campanha de doação de sangue. Você que é doador de sangue, participe dessa campanha hoje no Hemopa, tanto de Belém quanto de Castanhal e de Santarém. Participe dessa campanha de doação com os escoteiros. Os escoteiros estão encabeçando uma campanha que vai de hoje até sábado, né? 16, 17 e 18. Nesses Hemopa. Então, procure e vá lá. Você que é escoteiro, bote seu uniforme, ponha a sua máscara e vá lá no Hemopa fazer a sua doação de sangue. Ajudar também ao centro
o Hemopa do Pará. Tá? Essas são nossas considerações, são nossos amigos. Eu gostaria de chamar agora, nesse momento, o meu amigo Idel Profeta. Idel, por favor, se apresente para os nossos internautas. Boa noite, companheiros e companheiras. Meu nome é Idel Profeta Ribeiro, sou formado em Ciências Jurídicas, tenho OAB, não exerço a profissão porque sou técnico do Seguro Social no INSS, participei do governo Lula e do governo Dilma, quase que na totalidade dos dois governos, aí do período dos dois governos. Exerci vários cargos de negociação sindical, mas eu acho que o cargo que eu exerci que mais me impressionou como trabalhador e pela minha essência socialista foi o fato de eu ter coordenado a comissão de anistia, né? No governo do Fernando Collor foram demitidos mais de 100 mil trabalhadores injustamente das estatais, do serviço público de uma forma geral. No governo Itamar, a gente conseguiu reverter parte dessas demissões. No governo Fernando Henrique, essa parte que nós conseguimos reverter foram demitidos novamente. E as pessoas que recorreram disso, no governo Lula, foi criada uma comissão interministerial e nós conseguimos voltar aí cerca de 16 mil empregados públicos e servidores públicos para a base do Estado brasileiro. E esse resgate de dignidade, eu acho que o Brasil precisava dele. E foi feito, ainda que a legislação é muito aquém das necessidades desses trabalhadores, voltava no status que estavam lá em 1990, 1989, ainda assim a gente conseguiu fazer parte desse resgate, garantir o trabalho, a dignidade das pessoas, e acho que esse foi o trabalho mais importante que eu realizei, Fernando, no governo federal. Eu tenho muito orgulho desse trabalho. Acho que a minha apresentação é isso. Eu sou o fundador do PT desde os meus 16 anos, sou militante político, tenho 55 anos, não me arrependo de nada, acho que a gente fez aí um bom trabalho, construímos um dos maiores partidos do mundo, hoje 4 milhões de filiados, estamos aí crescendo. Tenho assim só a dizer que quero participar dessa live muito contigo, conheço a tua história de luta, o teu trabalho, quero aqui dar todo o meu apoio a você, ao Partido dos Trabalhadores, ao Beto Faro, que é o nosso presidente aí em Belém, para a gente conseguir somar forças nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, para que a gente consiga se fortalecer e construir alternativas para esse estado que nós estamos vivendo hoje, que é, infelizmente, lamentável. Verdade, muito obrigado, Idel, pelas suas palavras. Nós temos muito que nos orgulhar e temos ainda muito que trabalhar, né? A luta sempre continua na defesa dos trabalhadores. Eu lembro, Idel, do que estavas falando sobre o Ezequiel do Ministério das Comunicações, né? O Ezequiel também nos ajudou bastante. Eu aqui, nesse período que tu estavas falando, foi o período que eu fui presidente do Sindicato dos Correios, e nesse período foi o período que nós conseguimos o maior número de anistia para o Pará. O Ezequiel fazia diligências aqui, gente que não tinha como comprovar, né? Não tinha documento. Eu consegui, através de um documento assinado pelo ex-diretor regional da época, né, Valdemir Freire Cardoso. O Valdemir ele assinou um documento de próprio punho, admitindo que cometeu irregularidades, né, e que as pessoas foram demitidas pelo cargo do sistema político da época, né, sem dar direito para aquelas pessoas. Ele assinou esse documento e, com esse documento, nós conseguimos fazer muitos trabalhadores retornarem hoje para a empresa dos Correios. E junto com a Fátima Cunha, né, uma companheira que também valorosa na questão da anistia, nós fomos junto com Paulo Rocha, senador Paulo Rocha, que fez a lei Paulo Rocha 1 e 12, né, que nos ajudou, e muitas das vezes o Paulo como senador, se dispôs
a estar intermediando junto com o Ministério das Comunicações para que a gente fizesse esse retorno desses trabalhadores. Eu tenho muito orgulho disso. Hoje tem muitos pais de família que retornaram baseado na lei do Paulo Rocha e na atuação do sindicato na época, junto com alguns gestores como você, Idel. Eu queria que você falasse para mim, Idel, e para todos os nossos internautas, sobre a questão da emenda, né? A emenda constitucional 103. O que é que ela diz? Vamos lá, então. Antes de falar da emenda constitucional 103, eu queria falar do projeto do governo Bolsonaro para a reforma da Previdência. Tudo bem. O projeto do Bolsonaro ele trazia a capitalização como uma forma de previdência social. Então, acabava com o INSS, ia ser feito tudo pelos bancos, né? E não ia ter a contribuição do patronato nem do governo federal para a previdência social. Ia ser só o seu dinheiro que ia ser capitalizado no banco. E essa proposta acabaria com o conceito de seguridade social, que foi uma grande vitória da Constituição de 88, do processo constituinte, foi embutir o conceito de seguridade social como parte dos direitos sociais, o direito à saúde, o direito à previdência, o direito à assistência, para garantir a vida toda do ser humano protegida pelo sistema de seguridade social. E a proposta do Bolsonaro acabava com isso. Então, nós temos que entender a emenda 103 como tivemos prejuízos, sim, os trabalhadores tiveram prejuízos, nós é que vamos arcar com o 1 trilhão que eles queriam economizar da Previdência, só tirando 2 trabalhadores de quem paga, dos contribuintes, dos servidores, dos trabalhadores, né? O patronato vai ser poupado desse processo dessa reforma, e essa reforma ela não trouxe, além dela trazer prejuízos, porque aumentou a idade que as pessoas vão se aposentar, aos 65 anos, o homem e a mulher, aos 65 anos, tem a regra de transição dos 62 para as mulheres, e tem 15 anos de contribuição, no mínimo, também faz parte da regra de transição. Quem já está pagando 15 anos de transição. Quem começou a pagar depois de 13 de novembro de 2019, que foi quando foi aprovada a emenda, quem começou a pagar dia 14 de novembro precisa pagar 20 anos de previdência para poder ter direito a se aposentar, além de ter os 65 anos de idade. Para quem já estava trabalhando antes, já era inscrito no regime da Previdência antes, aí mantém os 15 anos, aí paulatinamente até chegar à idade dessas pessoas que começaram a pagar agora mais recentemente, né? A reforma da Previdência ela trouxe aí prejuízos na medida que aumentou a idade, aumentou o tempo de contribuição, passou para você aposentar integralmente, você tem que contribuir com 40 anos de contribuição. Então, significa que alguns profissionais da classe média que começam a trabalhar aos 30, 35 anos de idade, se vão trabalhar até os 40, vão trabalhar até os 70, 75 anos de idade, quando isso está praticamente fora da expectativa de vida do homem do Brasil, né? Da nossa expectativa de vida hoje, média do país, que é em torno de 77 anos, aí a média, né? Quando você pega alguns bairros, inclusive em função da violência de São Paulo, essa média cai bastante para 40, 45 anos a expectativa de vida por conta da violência que existe em algumas regiões do nosso Brasil. Nosso Brasil ele é bem diferenciado. Então, a questão da reforma da Previdência, nós sofremos uma derrota, sim, porque vamos trabalhar mais, vamos se aposentar mais velhos, né? Existem algumas regras de transição, né? Mas muito poucas, e para poucos setores também, para o funcionalismo, etc., que são regras
vamos dizer, que foram vitórias conquistadas dentro do Congresso por parte aí dos deputados e senadores da esquerda, que conseguiram atuar e fazer algumas ações no sentido de garantir que a emenda constitucional não fosse tão devastadora dos nossos direitos como foi. Mas perdemos muitos direitos, como eu estou falando. Nós trabalharíamos de 30 a 35 anos de contribuição homem e mulher, passou para 40, para se aposentar integralmente. A idade que antes era 53 no regime geral, 60 para o regime dos servidores públicos, regimes próprios, passou a ser 65 para todo mundo, inclusive mulheres, né? Com desrespeito ao trabalho da mulher da dupla jornada, etc. Então, nós tivemos aí grandes prejuízos para a classe trabalhadora com essa reforma da Previdência. E temos que ficar atentos e organizados, companheirada, porque vocês já viram a entrevista do Rodrigo Maia, do presidente da Câmara, falando que precisa ter mais reformas em função dos prejuízos econômicos que o país está vivendo em função da Covid-19. Então, eles estão querendo, mais uma vez, jogar na conta dos trabalhadores mais ônus, mais prejuízos, mais reformas que vêm aí a prejudicar os nossos direitos, né? Isso tem sido fala do Rodrigo Maia, e a gente tem visto também o ministro da Economia fazendo manifestações nesse mesmo sentido, né? Falando que precisa ter ações, inclusive eles querem cobrar dos servidores públicos, empregados públicos, que deem parte dos seus salários para pagar os prejuízos causados pelo Covid-19, porque a economia não está funcionando, não está fluindo, etc. E aí tem vários problemas, né, que a gente vai ter que estar enfrentando, e fazer live como essa aqui que o Fernando tem, como várias lives que estão acontecendo hoje no Brasil afora, de organizar a classe trabalhadora, de buscar construir sensos comuns que vão na contramão do que está apresentando o governo, é importantíssimo, porque é isso que vai ser mola propulsora para os movimentos que nós vamos ter que fazer no futuro próximo para responder aos ataques que o governo vem tentando fazer com a gente. Então, em relação à reforma da Previdência, o que eu queria falar é isso, de que ela foi... É ruim o que nós temos hoje, mas o que foi apresentado pelo governo era bem pior, e a gente precisa se organizar, buscarmos ter processos de construção, de imperação, de empoderamento de setores da sociedade que representam mais a classe trabalhadora mesmo, para que a gente possa poder reverter esse quadro que a gente tem, que não é fácil, porque a gente precisa ter 2/3 de congressistas para aprovar qualquer emenda constitucional num próximo governo que seja nosso, que a gente tenha aí condições de estar alterando algumas coisas. Verdade, é verdade. A Previdência, na verdade, ela sendo danosa, e sempre quem paga a conta é o trabalhador, né? E a gente tem que estar unido para não deixar essa fatura chegar nos nossos colos, né? Essa batata quente, como disse o Guedes naquela reunião ministerial do dia 22, de abril, que essa batata quente não fique no nosso colo, que vá para o colo deles, né? Por falta de gestões dele que estão lá, e não se preocupam com os trabalhadores e com a garantia do nosso emprego, né? O trabalhador, ele, quando ele tem necessidade de se afastar, ele se afasta e com alguns requisitos, né, pela Previdência. Pode ser tanto pela concessão do benefício por incapacidade, né, e essa incapacidade ela pode ser tanto permanente quanto ser uma capacidade temporária, ou seja, né, se for permanente, uma questão de saúde que comprometa o retorno dele, ou temporária, se ele estiver passando por um tratamento, assim que ele se recuperar, ele voltar. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esses pré-requisitos para nós, Eliel. Então, a aposentadoria por incapacidade permanente, ou os benefícios temporários, auxílio-doença, etc.,
você tem uma carência mínima de 12 meses. Tá? Aliás, deixa eu falar uma coisa antes disso. Para o INSS, diferente da saúde, a saúde ela é universal, ela é gratuita, universal. Né? Gratuita não porque a gente paga impostos, mas ela é universal. Né? A Previdência, não. Você só tem direito se você paga por ela. Tá? Então, um requisito principal, você tem que estar inscrito na Previdência. Você tem que pedir inscrição, ou como trabalhador, ou como avulso, ou como autônomo, você tem que se inscrever ou como empresário, ou como MEI, você tem que estar inscrito na Previdência para você ter direito à Previdência, aos benefícios previdenciários. Tá? Porque se a gente falar de LOAS, dos benefícios assistenciais, esses aí você não precisa carência. Você tem que apresentar outros requisitos que você não precisa de carência, porque são benefícios assistenciais, não são benefícios previdenciários. O que é previdência, previdenciário, você precisa pagar para você ter direito. Então, a primeira coisa tem que estar inscrito. A segunda coisa, você tem que pagar pelo menos um mês. Se você pagou um mês, aí o teu carro, você bateu o carro, não tem nada a ver com o seu trabalho, com nada. Você bateu o carro e perdeu o braço, por exemplo. Você tem direito a um benefício previdenciário. Tá? Você pagou um mês, você tem direito a um benefício previdenciário de um acidente que você tem. Se a aposentadoria por incapacidade permanente, você tem uma carência de 12 meses. Tem que estar incapaz para o trabalho, seja por moléstia ou incapacidade. É necessário uma avaliação da perícia médica. Tá? Precisa passar por uma avaliação da perícia médica. Há algumas exceções. Tá? Nós temos 14 doenças que dispensa a carência, que você não precisa ter carência. Você tem que estar inscrito, mas você não precisa ter carência. Câncer, cegueira, cardiopatia, paralisia, Parkinson, espondiloartrose, a espondiloartrose anquilosante. Então, são várias doenças que estão no rol na lista da Lei 8.213, que você não precisa ter carência para isso. Nós temos até um projeto de lei de um deputado que está propondo que a Covid-19 entre no rol dessas doenças que não precisa de carência. Tá? Ele está propondo que entra no rol que não precisa de carência, não. Ele está propondo uma excepcionalidade, na verdade. Ele propõe que a Covid-19, quem pagou 10 anos a Previdência, tenha direito ao auxílio previdenciário se acometer da Covid-19. Tá? Isso é um projeto de lei, nós estamos acompanhando ele no Congresso, o andamento dele. Ele está com caráter de urgência, urgentíssimo, mas ainda está na comissão, na CCJ, tá? esse projeto. Esse projeto está até na Câmara, então. Assim, esse projeto está até na Câmara ainda. Está na Câmara, ainda vai para o Senado, tem toda uma tramitação aí a ser feita, né? Mas ele tem regime de urgência, deve ser mais rápido, né? Ele é de abril. Ele não é igual, esse projeto não é igual ao auxílio emergencial, que tem gente que até hoje ainda não recebeu. Isso porque é emergencial, desde março, mas tem gente que até hoje não recebeu, né? Mas esperamos que isso daí venha para atender essas pessoas que estão sendo vitimadas, positivadas do Covid, né? Então, para fechar essa parte, assim, você perguntou também o que está... O requisito para concessão. Então, tem a necessidade da perícia médica. Hoje, nós estamos em função da Covid-19, a perícia está funcionando só remotamente. Então, a maioria das perícias presenciais não estão acontecendo. Então, esses benefícios estão parados. Tá? Nós temos feito denúncias, fizemos já no Ministério Público, na Defensoria Pública. Eu recomendo que, se tiver algum representante de sindicato fazendo, que faça esses movimentos, porque é um absurdo as pessoas estarem
sem receber os seus benefícios. A posição do movimento sindical, e não estou falando só da base cutista, mas da base que a CUT tem aí, digamos, a maior parte dos sindicatos do Brasil, né? Mas juntando todas as centrais, todo o movimento sindical, todo mundo defende que os benefícios sejam pagos e depois se analise a documentação apresentada, né? Até defendemos que se aumente as penalidades para fraude em benefício, se alguém pensar em fazer isso, de aumentar a prisão em caso de fraudes de benefícios, de atestados falsos, etc., que haja uma punição mais rigorosa em relação a isso. Mas a gente entende que o trabalhador não pode ser punido em função da Covid-19. Eu pago a Previdência há 20 anos, 30 anos, aí eu preciso de um benefício, na hora que eu preciso, eu não tenho. Ainda se você pegar a situação pior ainda, um profissional da saúde que pegou Covid no trabalho, ele não tem direito ao seu auxílio-doença porque a perícia não está funcionando, isso é um absurdo, vamos dizer assim. Porque hoje o governo aprovou uma lei que permite o auxílio-doença, você dá entrada pelo Meu INSS, pela internet, põe os seus documentos, RG, atestado, todos os seus documentos, e você recebe um mês, um salário mínimo, independente se você ganha 5 mil, 6 mil, 4 mil ou 1.000. Você vai receber um salário mínimo, R$ 1.045, e depois a lei fala que paga 3 vezes, mas não paga, eles só estão pagando uma vez. Então, a gente acha tudo isso muito, assim, uma hecatombe do ponto de vista da moral e do respeito à cidadania das pessoas, né? Do respeito à sua dignidade como pessoa. Na hora que você mais precisa, que você vá para o INSS, você não consegue o seu benefício porque a perícia não está funcionando. Não que deva estar funcionando, eu acho que deve estar fechado também. Sim. Nem a área da assistência lá. Mas eu acho que os benefícios, tanto os assistenciais também, as pessoas pobres que vão lá pedir a entrada no seu benefício, nesse momento, porque a assistente social não pode ir lá na favela, não pode se locomover até os locais, os rincões aí de pobreza do nosso país, esses benefícios não serem concedidos porque não consegue fazer análise socioeconômica, porque não consegue fazer a perícia médica. Eu acho que esses benefícios deveriam, sim, buscar ter uma alternativa que paga e depois você audita esses benefícios e verifica se a documentação está certa, se está faltando alguma coisa, se houve fraude, pune quem o fez, etc. e coisa e tal. Mas essa é a defesa do movimento sindical em relação a essas questões. Mas não é o que está acontecendo hoje. Hoje as pessoas estão ficando sem o seu direito porque o INSS está com as portas fechadas. Então, ou recebe uma bengala, vamos dizer assim, como é no caso do auxílio-doença, que eles estão pagando um salário mínimo, um único mês, para a pessoa que está doente, né, quando deveria ter o seu trabalho na integralidade. Então, essa situação é bastante complicada e sensível para a sociedade. Eu conheço o povo aí de Belém, do Sinsprev, estava conversando com o Fernando um pouco antes da gente começar a live, a Marlene, o nosso povo aí todo é bastante prestativo e solidário à sociedade que nós temos, o trabalho que a gente faz, a gente tem aí um compromisso com o INSS muito grande e é preciso que as pessoas busquem uma solução para isso. O Estado brasileiro precisa ter uma solução para isso. Nós já tivemos conversando com alguns deputados para fazerem denúncias disso na Câmara, para que a gente possa estar fazendo. Fizemos já denúncia, que o nosso sindicato já fez denúncia para o Ministério Público Federal e do Trabalho sobre essa questão, já fizemos denúncia para a Defensoria, para que eles busquem soluções para essa situação, porque a pandemia e essa situação que nós estamos vivendo, ela pode perdurar por mais tempo, porque o número de mortes elas continuam aumentando, né? Ainda que seja, nós já estamos aí com 70 mil mortos, né? A gente tem vamos dizer assim, uma preocupação muito grande. Nós temos mais de 200 milhões de habitantes.
Então, essa curva pode continuar aí aumentando, e na medida que as pessoas, esse abre e fecha do comércio, em função do poder econômico, da pressão do poder econômico, isso está se mostrando uma calamidade. Está se mostrando uma calamidade nos Estados Unidos, que tem mais de 100 mil mortos, e aqui no Brasil nós estamos na mesma situação, que a gente está vivendo como as pessoas estão usando na internet, a expressão é um genocídio, né? As pessoas estão morrendo porque não tem um governo preocupado com elas. Então, a gente fica à mercê de uma resposta muito frágil dos governos, das prefeituras e dos estados, e o poder econômico fazendo pressão para que abra, para que funcione, etc. E isso vem trazendo grandes problemas para a sociedade brasileira. E a gente quer chamar a atenção desse debate, desta situação. Precisamos falar de previdência, conversar no rádio, na televisão, falar dessa situação, para que as pessoas olhem, sai mais barato pagar os benefícios das pessoas que estão dando entrada e que não estão tendo acesso, do que o gasto que a instituição, o gasto da imagem da instituição, o sentimento de incompetência, de não funcionamento, passa a ser tão grande que não vale a pena o custo-benefício disso. Se você pensar o que nós temos de auxílio-doença, auxílio-acidente para pagar, não é um volume financeiro tão grande e a maioria das pessoas, na sua grande maioria, se está dando entrada é porque tem necessidade, tem atestado médico. É difícil um médico do Sistema Único de Saúde, ou mesmo um médico privado, comprometer o seu CRM dando um documento falso, um documento que não seja, vamos dizer assim, que não seja real, né? Então, acho que na verdade, a gente deveria buscar resolver esse problema. Acho que o Estado brasileiro tinha que buscar resolver esse problema. Infelizmente, a gente nem ministro da Previdência tem, porque hoje o INSS é uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia, ao Guedes, que só quer vender as empresas públicas, está aí com um processo de uma visão privatizista fudida, que não vem assim corroborar em absolutamente nada. Se você pensar, você, Fernando, é dos Correios. Os Correios é uma empresa que sempre foi lucrativa, na maioria dos anos foi lucrativa, né? Dá lucros aí de 1 bi. Pessoal, assim, qual é a ideia deles? E esse ano, os Correios devem estar batendo recorde de venda por conta do e-commerce, das entregas de materiais, porque as pessoas não estão saindo para comprar nos shoppings, etc., estão comprando pelas redes da internet. Isso está aumentando os ganhos dos Correios. E, no entanto, eles se recusam a dar testagem para os nossos empregados dos Correios, eles se recusam a dar os EPIs, a fazer a higienização que tem que ser feita nos nossos CDDs. Eu vi que na Bahia tem um CDD que tem 10 trabalhadores com Covid-19. Então, assim, essas questões, a gente precisa fazer a denúncia para que melhore as relações. Precisa ter um governo que seja mais humano, que se preocupe com as pessoas que estão vivendo na nossa sociedade, que passe a responder a essas demandas tão importantes para nós. Entendeu? É verdade. Eu queria fazer, dentro do que você explanou para nós, né, eu queria... você falou que estão se pagando pelo menos um salário mínimo, né, para dar continuidade. Mas, mesmo que a pessoa tenha um direito maior, depois isso vai ser revisto e a Previdência vai pagar essa diferença? Tá? Essa é uma pergunta. A outra pergunta, quem está de benefício e precisava de ter a sua perícia médica para dar continuidade no seu benefício, vamos supor que terminou em maio, né, em pleno período da pandemia. E nesse período não está tendo perícia médica. Tá? O INSS automaticamente está prorrogando o benefício dessas pessoas, porque está previsto o retorno, era previsto dia 10 de julho, eles iam retornar a perícia médica, né, e alguns serviços, e depois eles estenderam de 10 de julho para 3 de agosto. Né? Então, a partir do dia 3 de agosto,
que está previsto. Isso também não impede que, chegando lá para próximo de agosto, eles prorroguem mais alguns dias, né? Eu queria que você respondesse essas duas perguntas sobre a perícia médica e sobre o valor pago, que está sendo pago só um salário mínimo para esses casos, se depois vai ter a diferença. O valor, esses casos que estão recebendo um salário mínimo, depois eles vão acertar, claro, quando o cara voltar, passar pelo médico e tal, vai ter o acerto financeiro disso. Tá? A lei permite ser pago 3 meses, tá? Foi pago só um. Eles não estão pagando o segundo mês ainda. Então, talvez, como você falou do auxílio emergencial, pode ser que depois eles venham a estar aí pagando. O auxílio emergencial também demorou, tem gente que não recebeu, como você falou, né? E tem gente que recebeu e que não deveria ter recebido, né? Verdade. Então, assim, essas situações, essas injustiças que a gente tem no nosso país, infelizmente, né? Então, essa primeira pergunta eu já respondi. A segunda, o cara teria que voltar em maio. A porta estava fechada, o benefício dele continua sendo pago. Tá? Esses casos, o benefício continua sendo pago. Quando ele voltar, a gente abrir as portas, ele vai ter alta, ou não, né? Se ele continuar doente, aí ele vai ter a sequência disso. Mas o benefício continua sendo pago. Isso aí também tem outro projeto de lei tratando disso, mas uma portaria prorrogou todos os prazos do INSS para cumprir exigência, para tudo, por 120 dias. Tá? Então, isso vai, como ela é de março, abril, maio, deve estar já acabando. Daí eles vão prorrogando esses prazos até enquanto durar a questão da pandemia. O retorno dia 3 de agosto, ele também é um problema, porque nós temos feito várias gestões, porque o sindicato tem exigido os EPIs, os equipamentos de proteção, etc., a testagem, a gente quer a testagem periodicamente, temos feito vários movimentos no sentido de que a gente venha a ter condições de trabalho. E tem uma última questão também que acho que é importante. As agências do INSS, no país todo, elas são com janelas fechadas, né? São com ar-condicionado central. Todas elas são com ar-condicionado central. Então, com essa denúncia que foi feita por mais de 200 pesquisadores, falando que o vírus também se contrai no ar e num ambiente fechado com ar-condicionado central, assim, também é uma questão preocupante e que também nós estamos conversando para dentro da direção do INSS. Tanto nós, como as entidades dos médicos, temos feito conversas em relação a isso. Né? Que, além de todos os equipamentos de proteção, se o vírus se propaga no ar, um ambiente todo fechado com ar-condicionado central, uma pessoa contaminada pode contaminar todo o ambiente, pode contaminar todas as pessoas que estão ali. Então, é um risco muito grande. E o INSS tem um público, majoritariamente, de acima de 60 anos. Então, assim, também há uma dificuldade, é um pensar, porque aí seria quase a gente botar as pessoas numa câmara de gás, né? Determinar que essas pessoas vão acabar morrendo, porque elas vão entrar num ambiente que basta uma pessoa estar contaminada, que isso aí pode passar para todo mundo. Então, a gente precisa ter uma preocupação, um olho no gato, outro olho no peixe. Né? A gente quer cumprir as tarefas e a responsabilidade, mas também não podemos colocar a vida dos nossos segurados, especialmente a vida dos nossos segurados, nem dos nossos servidores também nessa situação. Até porque também nós temos muitos servidores que estão acima de 60 anos, né? Ou que nem eu, tem 55 anos, faz parte do grupo de risco, eu sou diabético, sou hipertenso, então tudo isso traz aí as preocupações que a gente tem que ter em relação às pessoas, para a gente não cometer nenhum erro. Por isso que a melhor saída para o INSS pague todos os pedidos de benefício e depois a gente vai fazer uma auditagem, uma peritagem, uma aferição de quem disso daí, se está certo, se está correto ou não, entendeu? Essa é a melhor saída. E, na verdade, assim, o retorno para essas atividades tem que ser com protocolo e com segurança de higienização das mãos e de higienização do local, né? Tem que higienizar. Até porque, realmente,
uma boa parte dos funcionários do INSS já tem uma certa idade e as pessoas que procuram, elas já vão com doença para lá, né? Eles já vão doentes, já estão procurando o INSS porque estão doentes, estão incapacitados de trabalhar. E tem cidadão que vem de regiões muito longínquas da capital, né? Então, você não sabe o histórico dele, tem gente assintomático, então, quer dizer, tem que criar um protocolo para que essa pessoa não entre no ambiente que se propague a mais a infecção e também não comprometa a saúde dos nossos servidores, né? Então, tem que ter toda essa preocupação, isso tem que estar sendo discutido junto com os sindicatos da Previdência, também em todo o Brasil, né? E tem que estar com essa preocupação, que nós não vemos muito isso desse governo se preocupar com a parte humanizada, né? Nós estamos sem Ministério da Saúde, agora que falasse que a Previdência não tem ministério. E na saúde nós temos ministério, mas não temos ministro. Tem só um provedor. Então, é uma zorra que está, né? É o descaso com a população brasileira, né? Achando que é uma gripezinha, que isso vai passar, que não é, na verdade. Tem toda essa questão da OMS que vem alertando aí a testagem em massa, né? E sempre com protocolo, com segurança para o retorno, tá? Isso daí que é importante. Eu queria fazer alguns comentários aqui. Tem o Navalhada, que é o Luiz Carlos, ele também faz parte do Sindicato dos Correios aqui do Pará, ele também é anistiado, né? Está nessa luta. Tem o José Roberto Lemos, né? Aí ele comenta aqui, seria bom destacar que os peritos médicos não são mais do INSS. Agora, a perícia médica é responsabilidade da Perícia Médica Federal. É isso mesmo? É isso mesmo, ele tem razão. E isso é um destaque, a imprensa não tem feito isso, e nós também não temos feito esse papel, seria um papel do governo, mas recentemente o governo tirou a perícia médica, a carreira da perícia médica do INSS. Ela é vinculada a uma secretaria de Previdência e Trabalho ligada ao Ministério da Economia. Tá? Acho que era uma reivindicação dos médicos de saírem de dentro do INSS, e o governo, como a entidade deles, a direção da entidade deles, a Associação Nacional dos Médicos, de uma certa forma, os dirigentes apoiaram o governo Bolsonaro, eles conseguiram essa saída. E isso, na verdade, é ruim para a gestão, para a administração, é ruim para o funcionamento, para o trabalho. Hoje, você está falando da volta dia 3 de agosto, né? Eu já vi na página dos médicos, eles falando dos peritos médicos, que eles falaram que não voltam dia 3. Então, assim, o INSS, já em conversa com o presidente do INSS, ele já falou assim, não, se os médicos não voltarem, vocês também não voltam. Então, é uma situação que acaba não sendo decidido o que é o melhor para a população, mas acaba sendo em função do posicionamento de um grupo e não um pensar em um olhar coletivo. Isso é muito ruim, né? Para o Brasil trabalhar dessa forma, ela mostra que a gente não tem gestores com uma visão mais estadista, né? O Navalhada, eu me lembro dele, um abraço, viu, Navalhada? Para você, lembro de você. Aí do Pará, eu tive várias conversas com várias pessoas aí, dirigentes na época que eu era presidente da Comissão de Anistia e do trabalho que a gente veio realizando aí. Acho que é interessante esse destaque que foi feito, de que a perícia não é mais do INSS. E eu vou assim, te falar, o que depende só dos servidores do INSS está funcionando muito bem, obrigado, em relação ao que temos de pedidos pela internet. Hoje, pelo meu INSS, você consegue acessar a maioria dos serviços do INSS, de pedidos do INSS. Então, os que dependem de perícia médica acabam barrando por essa de perícia médica presencial, porque também tem uma parte da perícia que está funcionando, que é aquela... você tem câncer, você quer isenção de pagar impostos.
né? IPI, né? Não, ICMS. dos impostos, de pagar previdência, Ah, os tá. impostos federais mesmo. O imposto de renda, você para de pagar se você tem algumas doenças. Então, você pode mandar os laudos, os documentos que eles estão fazendo essa isenção. Esse documento eles estão encaminhando, eles te dão aquela certidão para você levar na Receita Federal. Isso está sendo providenciado. No nosso caso, no serviço do INSS, uma aposentadoria normal. A pessoa completou a idade, o tempo, entra com pedido de aposentadoria. O urbano está saindo em 15 dias hoje. De quem está entrando com pedido. Está sendo, de uma certa forma, aquele número que se falava em janeiro de 1.700.000 pedidos de benefícios paralisados, aquilo lá diminuiu de forma significativamente. Tá? Então, hoje, nós não temos esse número, esse volume de pedidos parados. Temos ainda muita coisa parada porque depende de perícia médica. O que depende de perícia médica, isso não tem condições da gente estar colocando a casa em ordem. Mas os demais pedidos de benefícios, de uma forma geral, uma pensão por morte. A pessoa entra na entrada e coisa e tal. Isso até eu vou te falar, algumas pessoas têm dificuldade de acessar o meu INSS. Se você tiver dificuldade, né, a pessoa mais idosa e coisa e tal, pede para um filho, pede para o neto, baixar o app do meu INSS, é algo fácil, você junta os documentos, você vai receber os números, né, do que você precisa, como que você tem que fazer para cumprir as exigências e tal. E muita gente está fazendo. Hoje o INSS está ligando para as pessoas para dizer, olha, você está em exigência do teu processo, falta você anexar isso. Você tem que pegar o seu documento, colocar em PDF. Ah, não consigo fazer, só tenho o meu celular, câmera e tal. Vai numa Lan House, vai na associação de bairros, vai no sindicato da tua categoria, pede para alguém fazer e coisa e tal, e busque dialogar e resolver essa sua exigência. Porque suponhamos que assim, essa situação da pandemia fique aí mais 6 meses. Quando abrir o INSS, vai ser um inferno. Então, se a gente conseguir resolver vários problemas antes, é melhor a gente estar tomando essas providências nesse momento, a gente buscar ter aí um processo de ganha-ganha, como a gente fala em administração, a gente buscar se ajudar, a gente buscar resolver os processos, os problemas das pessoas, etc. Porque não é justo o seu processo ficar parado porque a porta do INSS está fechada. Então, se você tem uma saída que é via internet, ainda que nós temos muita dificuldade, nós temos muita gente que não tem internet, nós temos um país de 200 milhões, mais de 200 milhões, 210 milhões de habitantes, acho que a gente precisa, digamos, isso a gente vai resolver parte do problema, não vai resolver o problema de todo mundo, que muita gente não tem nem acesso à internet, aos meios digitais para estar protocolando isso. Mas procure, eu vou dizer assim, a associação de bairros, algumas coisas podem estar, uma lan house, procure caminhos para buscar resolver os seus problemas. Não deixe o seu processo parado e não deixe de pedir também o seu processo porque você não teve acesso à internet. Procure alguém que tenha, alguém que você conheça, uma assistência de advocacia numa faculdade, numa universidade. Geralmente tem alguns caminhos sociais, às vezes a igreja pode ter algum espaço, alguém que possa estar fazendo isso e coisa e tal. Mas assim, o povo brasileiro é bastante solidário. Só tomem cuidado para não cair na mão de nenhum vigarista, né? Então, procurem pessoas sérias, representantes aí de segmentos sérios, que possam estar te ajudando nesse processo de você estar conseguindo o seu benefício. Mas hoje, o que está sendo dado entrada está saindo com uma velocidade até bastante rápida. Até porque a internet da nossa casa ela é melhor que a internet do INSS.
sem querer falar mal do INSS, mas a internet lá é lenta, é devagar, é muita gente usando. Vai em casa, não, você consegue fazer as coisas muito mais rápido. Então, o que você faz em 6 horas de trabalho lá, você consegue fazer em 3, 4 da sua casa tranquilamente. Então, é mais rápido a nossa eficiência e por isso que está se concedendo mais rápido os benefícios. Não só os benefícios, mas todo o trabalho do INSS, de uma forma em geral, está sendo mais ágil no seu contratar, no seu processar, porque a internet das casas das pessoas, infelizmente, é melhor que a do serviço público. Deixa eu te perguntar, diante do que tu estás falando, hoje nós temos para ter acesso ao INSS, devido a essa pandemia, o isolamento, nós estamos hoje com o site do INSS, nós temos o Meu INSS, né, o aplicativo, e temos o 135, são esses os serviços, e que o que cada um faz? O que cada um faz? É a mesma coisa que um faz, o outro faz? Ou tem diferença de serviço? O Meu INSS, você consegue fazer tudo, tá? Tudo, porque se você ligar no 135, o 135 você consegue informações, tá? Então, assim, você consegue informações. Quais os documentos que eu preciso juntar para dar entrada no meu benefício? Se você ligar no 135, você consegue essas informações. Ele vai dizer, junta a cópia do RG, mais o atestado, mais isso. Vocês vão dizer o que você precisa. Aí você vai pegar esses dados, baixar o Meu INSS. No Meu INSS, você também consegue ver quais são os documentos que você precisa. Por isso que eu estou falando, que tudo é muito melhor você ir se adaptando com o mundo virtual, você ir usando o Meu INSS. Junta os documentos, faz e vai acessando, entendeu? E vai buscando essa construção. Hoje, inclusive, tem um fato novo, o INSS colocou na porta das agências, eu não consigo cumprir a exigência pelo Meu INSS, eu não estou conseguindo. Tem uma caixa de papelão onde você pode colocar a cópia do seu documento lá. Tá? Então, você pode, assim, não dar entrada no pedido, mas você pode, para cumprir uma exigência, você pode fazer lá. Para dar entrada no pedido, tem que ser pelo Meu INSS. Mas se ficou faltando alguma coisa, o funcionário que estiver analisando o teu processo, ele vai dizer, está faltando tal coisa. Traz a carteira, a outra carteira, tem outra carteira. Aí você pode levar cópia e deixar lá na porta do INSS que alguém vai. Mas tem alguma garantia vai ter alguma garantia que ele entregou esse documento? Porque pode depois alegar que ele não entregou, se houver um extravio administrativo. Essa é a reclamação do sindicato, de que não tem. Você não tem garantia nenhuma de que possa comprovar a entrega, né? A entrega, não. Isso nós temos feito essa crítica ao INSS, que é um absurdo não ter um protocolo de recebimento. E isso permite para os advogados depois falar, não, coloquei. Entendeu? E aí eu te pergunto... exatamente. Tá, eu te pergunto, agora estavas falando sobre a questão que a internet de casa é bem melhor do que a do INSS, né? E de vários setores. Eu te pergunto, os peritos não poderiam estar trabalhando em casa, avaliando, tipo como tem essas consultas online, não poderia ser a perícia online? Então, eu entendo que parte disso é possível ser feito à distância, sim. Pois é, porque isso já ia minimizar alguns casos para quando vocês retornassem, já não teriam tantos casos, porque tem casos simples que dá para uma simples videoconferência, que seria que estaria com atestado tudo, um laudo médico, tudinho, o médico depois encaminharia através de aplicativo, através de chat, o e-mail, ou escaneado, né? Mandasse para o perito, depois ele ia avaliar, mas isso aí já ia minimizando o retorno, porque vai ser muito congestionado o retorno. Hoje, você vê, a medicina avançou tanto. Nos Estados Unidos, tem faculdade de medicina à distância. Tá? Você só faz a residência presencialmente. Todo o curso de medicina à distância. E as provas você tem que ir na universidade fazer. E universidades reconhecidas, não é fundo de quintal, não. Falando de universidades reconhecidas. E isso tem nos Estados Unidos. Você tem hoje operações online, a gente vê em filmes. Eu estou vendo bastante seriado.
bastante, como que é, Netflix. Então, assim, eu tenho TV a operação feita à distância. O cara vai falando e a enfermeira vai fazendo, o médico vai falar, ó, corta aqui, corta ali, faz isso, faz aquilo. É óbvio que o cara com a perna quebrada, se ele chegar com uma radiografia de que a perna está quebrada, a perna está quebrada. Você não tira o gesso Uma do perna cara. amputada, né? Uma perna amputada, basta uma foto em pé. Né? Exatamente. Tem várias situações que o cara perdeu um fez, braço, um antebraço, né? O cara fez um exame de escarro, tem tuberculose, pô, você não tem dúvida, você não precisa ver o cara para você se o exame está dizendo que o cara está com tuberculose. Então, tem várias questões que é possível, até porque depois daquilo que tu falaste agora, Idel, que se caso ele esteja com alguma documentação fraudulenta, isso vai ser motivo de investigação pela própria Polícia Federal, ele vai ser apurado e responsabilizado, e o que ele receber ele vai ter que devolver para os cofres públicos. Né? Mas aquelas pessoas de boa fé, quem perdeu a perna, é fácil de comprovar, é visual, né? Não tem como você olhar e dizer que aquela pessoa não perdeu. Um braço, um antebraço, né? Uma mão, perdeu um dedo. Não, isso aí é fácil de você garantir o benefício para essas pessoas. É por isso que eu acho que deveria ter, primeiro, serviços online para alguns casos, para que eles pudessem já minimizando esse retorno. O problema é que, assim, além de ter uma posição contrária da organização dos médicos, os conselhos, tanto o Conselho Federal de Medicina como o Conselho Federal de Serviço Social, os dois têm resoluções, decisões de serem contrárias a esse trabalho remoto, entendeu? A esse trabalho remoto. A distância, isso, né? São decisões tiradas em 2017, 2018, 2019, foram antes da pandemia acontecer. Aí eu quero aproveitar o gancho e, falando da pandemia, a lei da quarentena, ela é a Lei 13.979. Ela é de 6 de fevereiro de 2020. Ou seja, está bem atualizada, né? O governo deveria ter tomado medidas desde essa data. Essa data é a data que foi aprovada a Lei 13.979. O governo encaminhou um decreto para o Senado, e o presidente do Senado publicou esse decreto, estabelecendo que a pandemia era uma questão de calamidade pública, né? Aí fazendo as possibilidades de todas as contratações e coisa e tal. Isso é de março, esse decreto. E, no entanto, poucas medidas foram tomadas até março por parte dos entes governamentais de uma forma geral. Né? Então, o carnaval aconteceu como se não existisse absolutamente nada, como se Covid-19 não existisse. Mas a lei da quarentena, que estabelece as regras dos setores prioritários, a Lei 13.979, é de 6 de fevereiro de 2020. Então, isso tudo tem que ser considerado. A gente precisa falar para as pessoas, porque, assim, morreu 70 mil pessoas no Brasil e a gente não tomou providências, coisa e tal. Quando a gente fala que o governo Bolsonaro não tomou providências, é porque tinha que tomar providências nesse período, antes de orientação, de reunião com os estados e municípios, com as secretarias da saúde, com criar movimentos que viessem a responder essas demandas. Todos os movimentos foram tomados a partir de março, quando a doença já estava praticamente instalada no Estado brasileiro, né? E principalmente aqui em São Paulo. Então, essas questões são muito, vamos dizer assim, preocupantes. E a gente tem que pensar assim, né? E a gente que tem uma afinidade com o Partido dos Trabalhadores ou com a esquerda de uma forma geral, pensar se as pessoas resolveram punir o PT se punindo.
né? Porque, na verdade, assim, tirar o PT do governo, a Dilma, todo aquele golpe que foi feito, e coisa e tal, as pessoas sabiam o que estavam fazendo. Eleger agora o Bolsonaro, as pessoas sabiam o que estavam fazendo, o que estava em jogo, né? E tudo isso trouxe muito prejuízo para o Estado brasileiro, para as pessoas, para a sociedade, para o Estado, para a imagem do Brasil, né? Então, tudo isso a gente precisa começar a conversar tranquilamente com as pessoas. Assim, acho que a gente precisa ter uma conversa bem tranquila, bem calma, e falar assim, olha, né, esse erro de vocês nos trouxe um atraso, porque mesmo que nós voltemos aí para o governo em 2022, que o Lula, o Haddad ou alguém da esquerda ganhe, o Boulos, vamos pensar que alguém da esquerda ganha a eleição em 2022. Para recuperar todos os prejuízos que nós tivemos, vai muito tempo. A reforma trabalhista, a reforma da Previdência, né? O marco regulatório agora das águas, isso é assim, poder privatizar a água, as nascentes de rios, isso assim, acho que é um dos maiores estragos que o Bolsonaro fez aí, e o Congresso na nossa vida, entendeu, né? Isso assim é um problema que nós vamos estar vivendo. Então a gente teve vários estragos que eles fizeram, que esse governo ou desgoverno trouxe, e que a gente precisa construir mecanismos de estar fazendo esse enfrentamento, de superar todos esses desmandos que aconteceram nesse último período, e não vai ser fácil. Não é um governo que vai conseguir resolver toda essa situação, todo esse lamaçal que eles criaram nesses 2 anos aí do Temer e esse 1 ano, quase 2 anos do Bolsonaro. E se o Bolsonaro continuar, mais estragos virão e a gente vai ter que estar depois vendo como que a gente vai estar resolvendo todos esses problemas, porque eu não sei, nós já morreu 70 mil pessoas, né? Pelo ritmo que vai o andar do Brasil, Vamos chegar a volta, 100 mil até o final do ano. Com certeza vamos chegar a mais de 100 mil pessoas, e isso é um problema, né? Verdade, são 100 mil Isso vidas, não são só números, né? São vidas, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, com toda essa pandemia que teve, né, que está tendo, na verdade, e com a reforma da Previdência que houve, ele ocasionou numa onda muito grande de pessoas, né, devido essa reforma da Previdência causou um campo de incerteza que fez com que muita gente já começasse a dar entrada nas suas aposentadorias, né? Algumas já estavam na hora, outros já até se anteciparam para poder garantir, mas a gente garantiu o certo do que o duvidoso, e com isso teve muitos funcionários públicos de diversos órgãos, Correio, INSS, Previdência, vários órgãos federais que entraram, que foram se aposentando, ou seja, teve um déficit de funcionário público que se aposentou. Além desse déficit que também buscou aposentadoria, nós tivemos agora muitos funcionários que foram vitimados pelo Covid, né? Então, a nível de Correio, nós tivemos muitas perdas aqui no Pará. Eu acredito que a nível nacional também, né? Perdemos muitos carteiros, pessoas queridas, muita gente da área administrativa perdeu a vida por esse Covid-19. E com isso, quando nós retornarmos os serviços públicos, nós vamos voltar de uma forma já com os prédios com o sistema sucateado, com falta de pessoal, e a política desenvolvida por esse atual governo é de não fazer concurso público. E eu te pergunto, tem previsão de reposição de matéria humana, né, de mão de obra, para todas essas pessoas, tanto as que se aposentaram quanto foram vitimadas pelo Covid, dentro da Previdência? Então, a necessidade dessas pessoas de termos mais servidores, é claro, né?
no governo Lula, no governo Dilma, ainda estava entrando, teve vários concursos e foi entrando muita gente nova, né? Que é o que salvou. 2015 já não chamaram, tinha algumas pessoas, e os últimos que entraram foi em 2014, no INSS. A última leva que entrou foi em 2014. Então, assim, é óbvio que precisa de gente para trabalhar. Eu estou trabalhando aqui no INSS em Santos há 3 anos. Eu vim para cá em 2017. Nós tínhamos mais de 300 servidores. Hoje temos em torno de 150 servidores. Então, nós tivemos uma redução de quase pela metade. Então, é óbvio que falta servidores, até para o atendimento. Tanto é que o governo está chamando aí militares e aposentados nossos para voltarem para trabalhar. Já nos próximos dias, eles estão chamando alguns para voltarem, né? Sendo que só pode voltar aqueles que têm menos de 60 anos e que não são grupo de risco, porque senão tem problema, mas eles estão chamando militares e aposentados, né? Os sindicatos já reclamaram, já entraram na justiça, tomaram várias medidas, coisa e tal. Porque os aposentados da categoria, tudo bem, voltarem, porque já conhecem o serviço, ajudam, etc. Os aposentados servidores públicos também podem ajudar e coisa e tal. Agora, os militares, essa militarização dos entes do governo federal, isso é uma afronta à ideia de cidadania e de democracia que a gente defende, né? Você colocar militares dentro de todas as instituições. Isso meio que é aquilo que acontecia na década de 60, quando tinha os SNIs dentro das empresas. No Correio tinha, várias denúncias foram feitas aí na época da campanha da verdade. Então, essa militarização das entidades, ou mesmo colocar militares como em cargos de comando, não significa nenhum tipo de qualidade no serviço prestado, e nem que significa que vai ter um serviço de melhor qualidade. Muito pelo contrário, está mostrando aí os órgãos, a saúde é clara, a mostra da incompetência dos militares à frente de um setor tão importante como é a questão da saúde, né? Então, nós temos feito aí várias gestões contrário a esse movimento. Na visão desse governo, dificilmente vai ter concurso público para novos servidores, infelizmente, né? Então, aquelas pessoas que são concurseiro, que votaram contra nós, assim, fudeu, não tem jeito. Vocês vão ter que votar na gente para a gente começar a fazer concurso, porque quem quer fortalecer o Estado brasileiro é o setor da esquerda, é quem tem compromisso com os serviços públicos, com a sociedade que mais precisa, que precisa dos nossos serviços. O INSS, ele é uma vitrine do serviço público, então deveria ser valorizado, ter mais gente, ter movimentos no sentido de estar respondendo a essas demandas colocadas para a sociedade brasileira. As pessoas querem se aposentar, tem que se aposentar, as pessoas querem direito ao benefício, tem que ter direito ao benefício, querem ter benefícios assistenciais dentro do INSS, precisa ter quem cuide, quem vá avaliar, quem faça, e tal. Precisa ter quem conceda esses benefícios assistenciais. Então, tudo isso tem que fazer esse movimento. O governo está falando em juntar agora as estruturas do Ministério do Trabalho com o INSS, as secretarias de relações do trabalho com o INSS, inclusive nas cidades, juntar as unidades, as agências para o atendimento e tal. Num primeiro momento, eles querem juntar as estruturas físicas dos servidores e depois ver como é que faz a junção disso do ponto de vista de integrar aí o serviço. Nós não somos contra isso. Agora, isso precisa ser feito de uma forma que se respeite a história das instituições no momento que as instituições estão vivendo, né? A Secretaria de Relações do Trabalho tem uma história e um processo de organização e de avanço tecnológico, nós temos outro processo histórico, outro processo tecnológico. Como que a gente vai construir isso
e ainda nesse momento tão atabalhoado que nós estamos vivendo, com pandemia, com essas coisas todas. Então, tudo isso tem que pensar, mas o INSS está falando que vai fazer isso a partir do dia 31 de julho, que já vai estar fazendo, que nós já temos até uma cidade que já está trabalhando assim, já está trabalhando junto dentro da mesma unidade, que é aqui em São Paulo, em Guaratinguetá. Mas eles querem, a partir do dia 31 de julho, ter mais 16 cidades trabalhando junto, Secretaria de Relações do Trabalho e INSS juntos. Né? Não as estruturas gerenciais, mas as estruturas de ponta, de atendimento. É isso, viu? Muito bom de estar chegando no final. Eu queria agradecer tanto ao Navalhado, José Roberto Lemos, quanto o Pedro Totti, né? E outros que também se manifestaram aqui na nossa live, né? A Leia também, que deu uma curtida com a gente, aí deu muito boa nessa curtida. Fazer um agradecimento a todos. E Del, muito obrigado. Eu queria que você fizesse suas considerações finais, tá? E fique à vontade para suas considerações finais aí. Fernando, eu queria agradecer o convite. Quero dizer que o SINSP está à disposição sua para a gente trazer até outras pessoas para falar de temas que envolvam as questões previdenciárias. Tá? Quero dizer que eu tenho muita identidade com o povo do Pará. Tá? Conheço a história de vocês. Tá? Conheço a história da Cabanada. Acho que morreram aí em torno de 40 mil pessoas numa luta dos pobres, dos negros, dos mestiços, dos índios. Tá? Fizeram um enfrentamento Primeira grande. Revolução Popular, viu? Exatamente. Acho que a gente tem que se espelhar nessa história para que a gente possa conseguir também responder ao nível de desmando que nós estamos vivendo hoje no nosso país. Então, queria agradecer o Pedro Totti, que é o nosso presidente do nosso sindicato. Queria agradecer, quando eu estive aí, ao Paulo André, que hoje é da federação, mas foi o presidente do sindicato, e ao Israel, que era o presidente do sindicato à época, grande companheiro, que teve Covid recentemente e já melhorou, graças a Deus. E você falando das pessoas aí de Belém que tiveram Covid, né? Eu acho que tem assim várias situações que eu acho que a gente precisa começar a fazer o enfrentamento de que é preciso ter testagem, é preciso ter EPIs, é preciso ter respeito a essa população que está trabalhando, que está dando lucro para a empresa, que está dando lucro para o Brasil, né? Porque o Correio é uma empresa pública, para que a gente possa buscar a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária e socialista. Queria só agradecer, dizer para você que eu estou torcendo para você, pela sua pré-candidatura, e que o PT aí em Belém, o Edmilson Costa, que vai ser o candidato a prefeito Wilson da Rodrigues. esquerda, Edmilson Rodrigues, que seja aí uma frente vitoriosa e que a gente consiga aí melhorar as condições de vida do povo de Belém. Obrigado, Fernando. Um abraço. Viu? A Vilma Ramos também está mandando um abraço para você e está falando da redução que houve de 50% de gerentes, né, executivos, e, consequência, isso vai ter uma redução das agências dos servidores do INSS. É lamentável, mas isso o vai sindicato está aí. Viu, Fernando? Oi? Isso vai acontecer. É uma resolução que tem do Ministério da Economia de que os órgãos todos teriam que diminuir em torno de 50% das suas estruturas gerenciais, as suas unidades de pagamento e administração, e, com isso, claro, vai diminuir também as estruturas das agências. Também é bom os nossos prefeitos ficarem de olho para não fechar aí unidades nossas, então aprovar moções na Câmara, mandar moções para o Ministério da Economia, para o presidente do INSS, contra o fechamento das nossas unidades. Entendeu? Eu queria
fazer minhas considerações e, assim, fico muito honrado com o Pedro Totti aí estar participando e dizer para ele que o deputado federal Beto Faro é um grande apoiador, né, da luta da Previdência e que, se precisar, conte com ele, tá? Que com certeza ele vai estar ajudando e votando naquilo que for melhor para os servidores da Previdência, seja do Pará, do Brasil, de São Paulo. Ele vai estar sempre atuando desse lado. Tá? Foi uma live muito boa, produtiva, né? E eu espero que essa parceria do Pará com São Paulo, né, possamos estar juntos aí em outros momentos, tá? Em outros momentos. A ideia nossa é esclarecer para a população, passar um pouco do que está acontecendo dentro da Previdência. Acho que nós conseguimos, mas vamos ter outros momentos para nós. E eu queria terminar minha live com os agradecimentos a todos os nossos apoiadores que vêm nos acompanhando durante essa nossa live, né, que nós estamos fazendo já. O Joel, que é peixeiro. Aqui, a nossa live, viu, Idel? Aqui a gente fala com o povo, com feirante. Quem me apoia é feirante, é o comerciante. Eu tenho pessoas que estão me apoiando, que são grandes comerciantes, mas também tem feirante, peixeiro, motorista de ônibus, cobrador. Então, tem diversas pessoas que estão abraçando o meu projeto, né, que está se tornando um projeto coletivo, isso que é bonito, isso que é legal, tá? E aí tem o Ivaldo, que tem um shopping no Marceneiro, e tem uma loja lá de faz móvel de pequeno, grande porte, é só ir lá com ele também, no Ivaldo Cães, ali próximo do aeroporto. Nós temos também uma oficina de metalúrgica em geral, a Nossa Senhora das Graças, só falar com o Marcelo, que é o proprietário, é um parceiro também, tá? Uma pessoa que tem uma equipe muito boa para trabalhar, vai lá, faça o seu orçamento, que ele com certeza vai nos ajudar na realização do seu sonho. Nós também temos a explosão de sabores com um churrasco com o chefe de cozinha Adonai, lá no bairro do Guamá. Então, quem mora por lá é só pedir que ele faz a entrega. Diz assim, olha, eu só vou pagar o churrasco. A entrega é por conta do Fernando, tá? A entrega é grátis, mas o churrasco você paga, tá? Não esqueça. E temos a loja Carioca, né? Material de construção, na Boa Ventura, com a 3 de maio. Procure o Murilo e diga que foi o Fernando das Lives. É um grande parceiro, vai lá que ele vai dar um bom desconto e entrega em qualquer parte de Belém. Ele tem transporte, ele consegue fazer essa entrega para você em qualquer parte de Belém. Desde já agradecer quero agradecer a jornalista do SINSP, né? Do Sindicato dos Trabalhadores da Previdência Social de São Paulo, e também agradecer o presidente Pedro Totti pela ajuda da realização dessa live. Sem eles, a gente não ia conseguir realizar essa live com essas informações todas e que a gente possa estar nos reencontrando. E, Pedro, eu te faço o convite. Quando vier para Belém, venha aqui comigo para a gente bater um papo. E eu também vou fazer um outro convite para ele, viu, Idel? Vou convidá-lo para fazer uma live sindical, só com presidentes sindicais, para discutir diversas categorias, bancário, correio e previdência. A gente faz um grande debate sindical de database, de como é que vão ser as linhas de frente por movimentos sindicais. Legal. Tanto do correio quanto dos bancários. Nós temos aqui o Gilmar, dos bancários do Pará, entendeu? Uma pessoa que eu tenho uma boa relação com eles, e a gente pode juntar com a CUT, né? E a gente fazer um grande debate sindical com as categorias aí envolvidas, porque a gente tem que estar unido. A Miriam, que é a presidenta ainda, hein? É a Quem? Miriam, a presidenta da CUT? Não é mais a Miriam, não. Não tá a Miriam. Aí, então, nós estamos junto com toda essa questão sindical aqui, tá? E eu agradecer o Pedro aí, com certeza nós vamos fazer uma grande live e levar informação e um grande debate, tá? Fernando, deixa eu te interromper um pouquinho. Eu me esqueci de agradecer a Marli, a nossa jornalista, se lembrou bem, tá? Sim. Ela que fez essa apresentação, se você quiser colocar na sua página, está na nossa página. Essa live também tem acesso
Tem link pela nossa página do sindicato, para as pessoas que quiserem assistir, está na nossa página. Esse material que eu te mandei também, se você quiser colocar na página, na sua página, aí, como você quiser divulgar, fique à vontade. E eu queria falar que a Vilma Ramos, que mandou a mensagem, é a secretária-geral do nosso sindicato, também serve para qualquer assunto que você queira convidá-la para tratar de previdência ou do movimento sindical, também é gente boa, tá? Muito obrigado. E eu queria fazer um agradecimento a Ivanise Gasparim, que é pré-candidata a vice-prefeita de Belém, ao deputado federal Beto Faro, um parceiro, um amigo, uma pessoa que tem me apoiado bastante, e sempre quando a gente chega lá com emenda, com recomendações, ele sempre tem atendido a gente. A deputada Dilvanda, a deputada estadual Dilvanda Faro, também é uma deputada atuante, apesar de estar no primeiro ano, primeiro mandato dela, mas é uma mulher de muita garra que tem se destacado bastante aqui pela sua atuação. Em todo o estado do Pará, ela tem sido bastante atuante, a deputada Dilvanda. O nosso deputado estadual Bordalo, Carlos Bordalo, também é um deputado que já está no seu 5º mandato aí, e ele é também bastante atuante, uma figura muito importante no estado do Pará. A todas as pessoas que estão me apoiando, eu quero agradecer e encerrar a nossa live, que em breve nós vamos estar reunidos. Na semana que vem, na terça-feira, nós vamos estar reunindo o Israel, que é o presidente do Sindicato dos Correios, e o Tadeu, para a gente fazer uma live sobre a database dos Correios no Pará. Então, a gente vai estar discutindo aqui sobre a database. Na quinta-feira que vem, ou seja, daqui a uma semana, nós vamos estar com o delegado Miguel Cunha. Delegado Miguel Cunha, um grande amigo, ele vai também estar aqui participando da nossa live, falando sobre a segurança pública durante a pandemia. É uma pessoa que tem me apoiado bastante, e ele já confirmou que na quinta-feira vai estar com a gente. E na outra semana nós vamos ter a Ivanise Gasparim, a nossa pré-candidata a vice-prefeita de Belém, e vamos ter também Edmilson Rodrigues para fazer um bate-papo com algumas lideranças. Vou convidar algumas lideranças daqui de Belém, que elas vão fazer parte desse bate-papo junto com o Edmilson. Vai ser um bate-papo descontraído, e com certeza nós vamos estar aqui passando para toda a população. Então, você pode acessar as nossas lives, fazer o seu comentário e fazer a sua pergunta, que nós vamos estar respondendo. Desde já, um forte abraço, e que em breve nós possamos estar reunidos na bênção de Deus.